Muito bom dia a todos, senhores vereadores, público em geral, técnicos municipais. Uma informação prévia que se põe antes de dar início, portanto, à reunião formal da primeira reunião de Câmara. Os senhores vereadores José Paulo Pereira, Rui Corça e Mar Oliveira, portanto, por questões de saúde, não podem comparecer nesta reunião, mas pelo facto de termos quórum, portanto, vamos avançar com a reunião, dando o primeiro ponto de ordem de trabalhos portanto, é o público. Eu pergunto se alguém do público. Ora, José Caetano. Pratas Pires. Ok. Sr. José Caetano, faz favor. O micro para o Sr. José Caetano, por favor. Então, bom dia a todos. Antes de mais nada, quero felicitar, em primeiro lugar, o Sr. Presidente Silvino Lúcio por ter ganho as eleições como Presidente da Câmara de Zambuja, como também quero saudar a quem, portanto, ganhou as eleições, portanto, nos respectivos partidos. Em relação ao Sr. Presidente, eu faço votos que o slogan ouvir hoje para concluirmos amanhã, ou fazermos amanhã, eu gostaria que, inclusivamente, o que está atrasado, o que foi prometido pelo seu antecessor, realmente também seja concluído, que houve algumas questões que ficaram por resolver. Eu faço questão que isso não fique em saco roto. Portanto, apostando na sua postura como vice-presidente que foi desta Câmara e que realmente resolveu os problemas que lhe foram pedidos dentro do possível e que estava dentro do seu ploro, eu faço votos que o Sr. Presidente Silvino Lúcio, agora como Presidente desta Câmara, portanto, conclua aquilo que ficou por concluir e que tente resolver aquilo que lhe vai sendo posto, portanto, à consideração nas próximas reuniões a partir de agora. E, olhando a isto, eu quero-lhe pedir para que aquilo que seja possível em relação a esta Câmara, para que o Centro de Saúde tenha mais médicos, mais pessoal auxiliar na parte administrativa e não haver ali pessoas a fazer serviços suplementares, portanto, ter serviços cá fora e fazer uma perninha lá dentro, porque chegamos ali, de 3 guichês está um guichê a funcionar. Além do mais, realmente há que fazer pressão sobre o Ministério da Saúde para que os utentes, não só aqui do Centro de Saúde, mas como a nível nacional, não seja, portanto, não faça aquele papel de tentarmos ir ao médico, tentar termos uma consulta, telefonar para lá, tentar termos a sorte de ter uma consulta, como isto fosse um programa de televisão, estarmos a telefonar para o Centro de Saúde, se vamos ser contemplados com uma consulta. Ora, as doenças não podem esperar, as pessoas, inclusivamente, infelizmente, têm os seus problemas, querem os ver resolvidos, e o Governo, seja este, seja os que hão de vir, realmente tem, portanto, a obrigação de tentar fazer os possíveis para que a saúde seja uma realidade no nosso país. Não é a gente estarmos a ver na comunicação social, muitas vezes, os diretores dos hospitais estarem a pedir para que as pessoas recorram ao centro de saúde. O centro de saúde, infelizmente, não dá resposta. Se não dá resposta, as pessoas têm que ter alternativas. Qual é a alternativa? É encher os hospitais. Não é uma coisa que eu esteja de acordo, mas se as pessoas sentem-se aflitas, a solução é essa, não passa por mais lado nenhum. Agora, quem tem dinheiro, isso ignora os hospitais, vai um médico e resolve o problema. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, não é disso que se trata, de terem posses para recorrer a médicos particulares sempre que lhe dá alguma enxaqueca. Portanto, acho que o Governo, este e os próximos governos que venham a governar este país, têm que ter isso em primeira portanto, situação, que é fundamental para os seus cidadãos. Em segundo lugar, eu não sei por carga d'água, já tenho falado nisto várias vezes, eu continuo a ter o problema, eu e toda a gente que mora ali na minha zona, ao final da tarde é um cheiro insuportável a dejetos. Portanto,
Tem que continuar a haver descargas, não sei de onde, não me compete a mim inspecionar, não é? Porque há um Ministério do Ambiente, para alguma coisa deve servir. Se a gente se queixa à Câmara, a Câmara não tem competência, tem que recorrer ao centro, portanto ao Ministério portanto, do Ambiente. E eles sim é que têm que ver o que é que se está a passar e tentar resolver o problema, porque realmente é extremamente desagradável. Em terceiro lugar, também uma situação que eu já comentei na última reunião de Câmara. Os contentores do lixo, alguns deles, além de ter tampas partidas, outros, inclusivamente o fundo do contentor, está danificado, está partido. Ou seja, mete-se o lixo por cima e ele sai por baixo. Depois isto tem outro contra, é que os indivíduos da recolha do lixo recolhem o lixo que está dentro do contentor, mas o lixo que fica no chão do recinto dos contentores, isso fica para quem o quiser limpar. Porque os serviços da Junta não passam por ali, não veem nada. E aquilo que às vezes devem de ver, continuam a também não ver. Portanto, faço votos que inclusivamente isso também seja resolvido. A quarta questão, muitas pessoas me têm perguntado, porque eu frequento as reuniões de Câmara, afinal de contas, para quando é que vai haver a intervenção na rua principal aqui da Vila de Azambuja? Já está a decorrer as obras no esteiro, aquilo inclusivamente em relação àquilo que se vê, portanto na maquete virtual, aquilo fica interessante, sem dúvida alguma, mas eu chamo a atenção do Sr. Presidente que aquilo depois de estar pronto e se ficar com aquele visual que a gente vê realmente como ficção, parte do princípio que tem que haver uma segurança no equipamento que ali vai se instalar. Por caso contrário, vai acontecer aquilo que aconteceu no tempo de Joaquim Ramos, quando fez a praia fluvial, o bar e todo o equipamento foi vandalizado e roubado. Portanto, há que ter atenção, não é só fazermos as coisas e ficar bonito, mas tem que se dar segurança àquilo que se ali vai pôr. E a rua principal realmente também é uma urgência, porque andamos aqui a fazer, portanto, todo o terreno, porque o piso está extremamente irregulável e, portanto, é uma coisa que já se tem falado há imenso tempo e eu faço votos que isso venha a ser feito antes das chuvas virem, porque senão ainda é pior a emenda do Conselho. Por último, também eu gostaria que realmente o Sr. Presidente fizesse pressão para que este parque de estacionamento que a gente vê ao longo da Estrada Nacional 3, mas mais propriamente aqui, em frente à vila, que é desagradável a gente ver que realmente há espaço para os camionistas estacionarem nos parques ou nos futuros parques que se pretende fazer já há muitos anos nas partes laterais da estação da Azambuja. Portanto, retirar esses carros dali para não estarem ali a fazer aquele mau visual e barulho, inclusivamente quando se trata de carros frigoríficos que ficam toda a noite ali ligados em frente à casa das pessoas. E as pessoas não são obrigadas a ter que levar com aquele barulho durante a noite. Portanto, se é cómodo para o motorista ter o carro em frente à zona onde mora, é incomodativo para os munícipes. Portanto, todas estas coisas que aqui lhe apresento, faço votos, Sr. Presidente, que durante o seu mandato continuo a ser aquela pessoa que foi como vice-presidente desta Câmara, em que as pessoas apostavam em si e que recorriam a si para resolver os problemas, e agora como presidente desta Câmara a gente continua a contar consigo e com a sua equipe. Portanto, é tudo e obrigado. Muito obrigado, Sr. Zé Caetano, pelas suas palavras, portanto, simpáticas. Com certeza que, portanto, a pessoa Silvino é o mesmo, portanto, com certeza que farei tudo o que tiver ao meu alcance para ir ao encontro das necessidades das pessoas. As questões que levantou, começando pela primeira, relativamente à questão do centro de saúde e os médicos e o pessoal administrativo, é um problema, portanto, que já tem, portanto, alguns anos. Portanto, aí já reunimos com a senhora diretora do centro de saúde, já reunimos com a senhora diretora do ACES, vai haver agora em novembro, portanto, uma nova colocação de médicos, portanto, e esperamos, e estamos confiantes e estamos a dar passos, portanto, nesse sentido, para que possam, portanto, vir mais médicos para o Conselho, nomeadamente com alguns programas de atração que possa, de alguma forma, incentivar os médicos a colocarem-se ou a porem-se aqui ao dispor do Conselho.
Portanto, é um assunto que nós estamos em mão e que com certeza que iremos, portanto, resolver, portanto, dentro daquilo que for possível. Cheira mal na zona da fábrica da cortiça, sim, por vezes cheira. Quando há descargas, e quando as conseguimos identificar, as descargas das pecuárias que estão a norte, portanto, da fábrica da cortiça, damos nota, portanto, às entidades oficiais, nomeadamente à GNR do Ambiente, para que vá identificar, e já tem identificado, portanto, os causadores desses maus cheiros e, como tal, portanto, eles são multados, enfim, não sei se a multa é grande, não sei se o crime compensa, não sei se o crime compensa, mas de qualquer forma já não é com tanta enfim, a tendência cada vez é menor para acontecerem estes fatores, mas de qualquer forma estamos atentos a isso. Os contentores do lixo, com os contentores do lixo partidos e o lixo que cai no chão, sim, é uma realidade. Nós, neste concurso novo que vamos lançar, uma das coisas que queremos implementar é precisamente, portanto, cortar esta lacuna, portanto, ou acabar com esta lacuna, nomeadamente dos contentores partidos e sem tampa e sem rodas e com o fundo rachado, que não há necessidade porque quem paga, portanto, os contentores é o município, nem é a empresa, portanto, tem que haver uma melhor articulação de quem anda a recolher o lixo para depois passar ao encarregado, passar à entidade, portanto, que está acima dele, para lhe dizer, olha, na rua tal, no beco tal, no número tal, está um contentor que precisa de ser substituído. E automaticamente, portanto, fazem a requisição à Câmara e a Câmara coloca lá os contentores, portanto, nessa perspectiva. E vamos também tentar implementar, portanto, essa lacuna de se recolher o lixo à volta dos contentores, que dá uma má imagem, portanto, uma imagem bastante negativa. A rua principal, portanto, é um projeto que vai arrancar, é um projeto que tem um ano de execução, portanto, vai atravessar o inverno, de qualquer maneira, portanto, é inevitável, portanto, com a duração que tem num ano. Ele era para ter arrancado agora no início de novembro, mas por questões meramente burocráticas, portanto, e do projeto, e também da disponibilidade do empreiteiro, portanto, arrancará no início de novembro. Portanto, e vamos fazer, portanto, uma apresentação pública do projeto, portanto, para dar a conhecer às pessoas da Zambuja, a quem estiver interessado, no auditório do Sr. Padre, no dia 29, fica aqui também para os senhores da Comunicação Social, portanto, no dia 29, às 21 horas, no auditório do Sr. Padre, vamos fazer uma apresentação pública do projeto, que é para todas as pessoas, portanto, poderem participar, ouvir, ver e, portanto, comentar e, pronto, e, enfim, as sugestões, estamos abertos a ouvir sugestões, portanto, o projeto tem o seu, já está feito, portanto, não poderá ser, na sua essência, portanto, ou no seu conteúdo, enfim, maior, ser alterado, mas de qualquer forma, portanto, estamos disponíveis para ouvir, conforme o senhor, portanto, muito bem enunciou, portanto, e o nosso slogan ouvir hoje, para, portanto, resolver o amanhã. Os caminhões, portanto, é um assunto que já temos falado com a GNR, é proibido estacionar ali, portanto, está lá placas de proibição de estacionamento, a GNR faz vista grossa, portanto, dessa situação. Eu percebo que ainda não há uma estrutura, embora haja uns parques de estacionamento, quer a norte, quer, portanto, a nascente, quer a poente, e que tem a possibilidade de se colocar lá os caminhões, agora até estão eletrificados, porque na altura havia essa prerrogativa que os parques estavam enfim, um bocadinho ali ao abandono, sem luz, e entretanto fizemos a ligação da iluminação pública daquele local, portanto agora naturalmente é mais cómodo ficar aqui, que fica mais perto de casa, naturalmente alguns moram ali na Quinta dos Gatos, ou moram ali naquela urbanização, portanto ali pertinho, e é mais cómodo atravessar a rua do que ir pôr o caminhão, portanto, longe. Eles também alegam que, por vezes, os caminhões são devassados, portanto, são assaltados, roubam o gasóleo, roubam, portanto, equipamentos, e que ali ficam, portanto, com mais alguma, enfim, ficam mais perto da povoação, digo, portanto, e ficam menos expostos, portanto, a esse tipo de situações. Muito bem, penso que respondi às questões que me colocou o Sr. José Manuel Pratas. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia. Vereadores.
na pessoa do senhor, cumprimento todos os elementos. Venho aqui na qualidade de Presidente da Casa do Povo de Vilas de Cima, eu e o meu colega José António, para lhe desejar um bom mandato. Penso que é a maior maioria de sempre, aqueles que estão ao seu lado e aqueles que estão sempre ao seu lado, mas cuidado, não tropece com os apoios que tem, e desejar-lhe um bom mandato e fazer-lhe aqui um pedido muito especial. Como sabe, o pavilhão da Casa do Povo de Vilas de Cima está dependente da colocação de uns pontos de água. Falei isto com o senhor anterior Presidente da Câmara, com o senhor Nuno Fonseca da Proteção Civil, e estamos dependentes apenas e só desta reunião para se avançar com a obra. Temos limites para a construção da mesma. Desejava um empenho grande do Sr. Presidente e da sua equipe para a resolução deste problema. Este é o primeiro agradecimento da Casa do Povo de Vilas de Cima. Também queria aqui saudar o Sr. Provedor do município da Freguesia de Zambuja e o Sr. Pires, assíduos participantes nestas reuniões, e dizer ao Sr. Zé Caetano que provavelmente agora a redução das suas intervenções vão ser menores, porque mudou em Zambuja alguma coisa e as suas intervenções vão ser menores. Provavelmente uma pessoa foi assídua durante muitos anos nestas reuniões. Por fim, já não tem a ver com a Casa do Povo, é mais uma situação não bem pessoal, mas acho que quem sabe preservar honrar o passado sabe construir o futuro. No ano de 1990, ano letivo de 89-90, havia 511 crianças que eram transportadas das freguesias da Vilas de Cima e de Valparaíso para a Zambuja. Ali para o Estrenato de São Bernardo, havia aulas na música, no Grêmio, e por intervenção da professora Teresa Valente, conseguiu-se, através dela e de um familiar seu, que era o adjunto ao chefe de gabinete do Sr. Ministro da Educação, construir-se a escola em Vilas de Cima. Vai fazer no próximo ano, dia 6 de outubro, que a mesma começou a funcionar. Mas até lá houve muitos passos que foram dados para que a mesma se concretizasse. Em junho de 1990, num dia de muito calor, foi assinado o protocolo no Ministério da Educação com o Sr. Ministro da Educação, o Dr. Roberto Carneiro, para que se concretizasse aquele sonho. Quer dizer que foi a única no país em que foi a intervenção direta da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia tinha um terreno superior àquilo que era necessário e foi doado, não quero dizer doado, mas foi transferido para o Ministério da Educação aquele terreno a custo zero para se construir aquela escola. No dia 5 de outubro de 1992 estavam as instalações, o mobiliário não funcionava, nem o refeitório, nem havia cadeiras. E foi através do Dr. Ortigão Costa que se deu as cadeiras. E no dia 5 foi o Sr. José Maria Corça, o seu braço direito, que ajudou a facultar essas cadeiras. Essas pessoas foram completamente esquecidas durante estes quase 30 anos, e o pedido que eu fazia é que a Câmara se empenhasse para, pelo menos, ao Dr. Roberto Carneiro, à Dra. Dora Vilela e à Teresa Valente, que fosse no próximo dia 6 de outubro feito uma homenagem simbólica, porque honrar o passado também conta muito para o futuro. Muito obrigado pela atenção e agradeço o empenho neste meu pedido. Muito obrigado, boa tarde, bom dia. Muito obrigado, Sr. José Manuel Pratas, portanto, obrigado pelas suas palavras simpáticas. Relativamente à questão do pedido que fez, relativamente à questão
dos pontos de água que faltam, penso que tem a ver, portanto, com alguma coisa que ainda está em falta para estar tudo normalizado. Com certeza que o empenhamento será total e com certeza que levaremos a bom porto, portanto, essa situação. Relativamente à escola de Aveiras de Cima, portanto, é um desafio que aqui deixa, que com certeza que também não faremos, portanto, vista grossa dele e daremos o seu enfoque para que esta questão deste enaltecimento a estas pessoas que tanto contribuíram para que a escola de Aveiras de Cima fosse uma realidade, portanto, para que façamos, portanto, um justo reconhecimento. Não é homenagem, mas é um justo reconhecimento conforme está a ser solicitado. Muito obrigado. Faz favor. Eu peço desculpa, mas esqueceu-me. Uns anos depois, a filha do Dr. Roberto Carneiro, a mestrina Joana Carneiro, deslocou-se à escola na sua atividade profissional lá para dar aulas. E ela recordou, eu não ouvi, mas ouvi a minha mulher e outras pessoas, ela dizer que o pai tinha um carinho muito especial por Aveiras de Cima, por ter sido a única escola construída no país com um protocolo da Junta de Freguesia. Eu peço desculpa que passou-me isto. Está bem, muito bem. Muito obrigado pelo seu reparo. Sr. Pires, faz favor. Bom dia a todos. Desde já os parabéns a todos os eleitos e o desejo de um bom trabalho ao longo destes 4 anos. Sr. Presidente, eu pedi ao seu antecessor e posteriormente a si o levantamento topográfico que foi feito pelo técnico do ATR. Até hoje não tive resposta. Pedi também as plantas de localização dos 2 furos de captação de água da Zambuja, que não estão visíveis nas plantas de localização que estão disponíveis online. Aparecem os poços, mas não me aparecem os furos de captação de água. Foi, no mandato anterior, aprovado 2 moções, uma que obrigava à recuperação, ao plano de recuperação da pedreira, ao cumprir, e eu pergunto para quando é que isto começa. Gostava também de saber o ponto de situação em relação ao amianto do aterro. Se já responderam à carta irrisória que a CCDR fez como resposta, o que é que se propõe fazer? Por último, gostava de lhe perguntar uma previsão para a conclusão do PDM. Penso que isto é de veras importante para o município. As pessoas estão limitadas por isso. Gostava de lhe propor, ao menos, enquanto não fizesse a revisão do PDM, que o regulamento 584 de edificações que fosse revisto para facilitar a vida às pessoas. Quem é que está a rever isto? É a Câmara? É uma empresa privada? Eram as perguntas que tinha. Obrigado e bom trabalho. Bom, Sr. Pires, relativamente às questões que levantou, quando elas me chegaram, portanto, eu dei indicações aos serviços para facultarem, portanto, as plantas que solicitou, quer do levantamento topográfico, portanto, do aterro, quer da localização, portanto, dos furos. Se não os fizeram, portanto, foi porque não, portanto, ou não viram, ou enfim, ou ainda não tiveram tempo, coisa que eu acho estranho, mas de qualquer forma, portanto, vou me inteirar para lhe dar, portanto, resposta. As 2 moções que houve sobre os planos de recuperação, portanto, elas foram aprovadas, portanto, na Câmara. Estamos a aguardar que elas tenham, portanto, o seu desfecho, e que, relativamente à questão do amianto, se não foi respondido, vamos responder à senhora, portanto, Presidente da CCDR, para, portanto, contestar tudo aquilo que ela disse e mais, e também já dei indicações, conforme o senhor solicitou, para que, através dos grupos parlamentares,
portanto, fosse levantada esta questão no seio da Assembleia, na Assembleia da República. A conclusão do PDM, estamos a prever, portanto, vamos iniciar, ou vamos retomar, portanto, os trabalhos, nomeadamente em relação a esta revisão, e estamos a prever que no período temporal de 2 anos, portanto, se consiga, portanto, ter o plano do diretor municipal concluído. Está bem? Sim, senhor. Mais alguém do público quer intervir? Não querendo, passava, portanto, ao tempo dos senhores vereadores. Intervir. Senhora vereadora Inês Louro, faz favor. Senhor Presidente, tem que nos dar personal. Ok. Muito obrigada. Antes de mais, Sr. Presidente, queria lhe dar agora em público os meus parabéns pela eleição, que já o tinha feito pessoalmente, logo até no dia das eleições. Estender estes parabéns aos demais vereadores eleitos, não só aos presentes, como também àqueles que não se encontram aqui em casa. Na sua pessoa, cumprimentar todo o Executivo e cumprimentar também os presentes e também aqueles que nos assistem lá de casa através da transmissão pelos meios informáticos disponíveis pela Câmara. Vou pegar já aqui nesta última questão que o Sr. Presidente acabou de responder e queria saber em relação ao PDM, que quando disse que pretende que esteja concluído daqui a 2 anos e como sabemos que não tínhamos empresa na altura do final do mandato anterior, neste momento já temos alguma empresa contratada ou a trabalhar na questão do PDM. Em relação à questão que também já foi aqui levantada e que tem a ver com a requalificação da rua principal e artérias principais da vila, eu, por acaso, ainda tinha alguma esperança e, por acaso, ontem também me apercebi dessa sessão pública que vai haver de demonstração acerca do que é que vai acontecer nas obras, mas como eu sabia que era uma questão que o anterior Presidente fazia muito fincapé, eu tinha alguma expectativa que o novo Executivo desistisse desta obra, por todas as razões que já são sabidas e que já são conhecidas, nomeadamente por haver uma recomendação da Junta de Freguesia, onde essa obra vai ser executada, que se manifesta por unanimidade absolutamente contra a realização dessa obra e que eu saiba ainda não houve nenhuma deliberação do novo Executivo em contrário que viesse desfazer aquilo que tinha sido votado pela Junta de Freguesia de Azambuja. E passo muito resumidamente a dizer que há lá destes fatores estéticos, históricos, também a questões técnicas e vou, portanto, aqui evitar de as enumerar todas, porque todas elas estão justificadas nessa mesma recomendação. Apenas vou, e o Sr. Presidente acabou de dizer que esta obra tem 1 ano de execução, apesar de eu saber, e isso já foi dito, que ela não iria ser toda ao mesmo tempo, seria feita de forma faseada. Eu volto a recordar aquilo que já disse na qualidade de deputada municipal e numa Assembleia Municipal anterior sobre esta mesma matéria. Recordemos que vimos de uma situação Covid, não sabemos o inverno que aí vem, vimos de uma situação em que os comerciantes foram extremamente penalizados com esta pandemia, viram-se obrigados a ter os seus negócios fechados e nós sabemos quais são as implicações desta obra para o comércio. Nós hoje passamos pelo Rossio e quase que dá vontade de chorar com a quantidade de casas que nós há anos que nos habituámos a ver abertas e que hoje não temos lá a presença delas. E, portanto, Sr. Presidente, se ainda for possível, apelo ao seu bom senso para que ainda reconsidere esta obra, sem dúvida que a obra principal, que as ruas principais e as suas principais artérias precisam urgentemente de manutenção, de requalificação, mas não é com alcatrão que nós resolvemos. Recordo que ainda ontem a Rua Teodoro José da Silva teve interrompida e com uma intervenção por parte das águas, onde foi feito buraco. Cada vez que nós pomos alcatrão, e aquilo que tem acontecido ultimamente com os
cortes de água. Nós, quando vamos fazer uma intervenção na estrada, a seguir fica o rasgo e isso nunca mais é recuperável. O que nós temos hoje, a calçada portuguesa, sim, é a nossa identidade cultural, faz parte da nossa história, é aquilo de quem nos visita e quem vem de fora gosta de ver. Peço reconsideração quanto a esta matéria e quanto a todas as outras questões técnicas deixarei para mais tarde, e além disso, Vossa Excelência já tem na nossa recomendação. Entretanto, faço-lhe aqui outra questão que tem a ver com, eu sei que neste momento a Associação dos Municípios com Atividade Tauromáquica já se pronunciou acerca do diploma que está para sair e que já foi aprovado em Conselho de Ministros, acerca da proibição dos menores de 16 irem às corridas de touros quando não acompanhados dos seus progenitores. Essa pronúncia já é pública, já está na comunicação social, uma vez que nós votamos na última Assembleia Municipal que a Zambuja era um concelho taurino e que pertencia a esta mesma associação. Eu pergunto quem representou o município de Azambuja nesta reunião onde houve esta deliberação, quando é que essa reunião existiu, quem é que lá representou, se votaram favoravelmente à recomendação que saiu para a rua. Outra questão, Sr. Presidente, tem a ver com o problema... Outra questão, Sr. Presidente, tem a ver com o problema que nós temos de habitação e que nos deparamos também praticamente em final de mandato com uma empresa que é proprietária de muitas frações, pelo menos na freguesia de Azambuja, que veio fazer oposição à não renovação dos contratos. Por aquilo que eu já analisei, até em termos da minha atividade profissional, quer daquilo que eu tenho conhecimento, a empresa está no direito de o fazer, portanto pode-se opor à renovação desses mesmos contratos, o que significa que estes agregados familiares no final de dezembro têm que deixar as casas. Já tinham sido contabilizados 11 agregados compostos pelo menos por 35 pessoas. Sabemos que esta extensão destes agregados vai muito além destes dados que tínhamos e que dispunhamos na altura, porque não é só a questão das torres que está em causa, são muitas mais, porque esta empresa é proprietária de muitas outras frações espalhadas pela freguesia e a política foi a mesma para com todas, e eu pergunto se neste momento já há alguns contactos, envolvimentos de contactos com esta empresa, já houve alguma sensibilização do que é que isto pode provocar em termos de habitação, porque não há oferta de habitação para estas mesmas empresas, que diligências é que já foram tomadas quanto a esta matéria. E já agora, Sr. Presidente, e nesta sequência eu gostava de fazer um requerimento, se me permite, porque eu gostava que fosse requerido, eu gostava que tivesse acesso a todas as rendas em dívida das casas de habitação social do município de Azambuja, desde o início do mandato de 2017 até à presente data, para saber efetivamente qual é a extensão dessa mesma dívida, quem cumpre e quem não cumpre com essas rendas, com o cumprimento dessas rendas, e também por uma questão de cruzamento de dados e para verificar se os agregados familiares são ou não os mesmos, os que têm dívidas também para com o município com a educação. Requeri igualmente que me fosse dada uma listagem de todas as dívidas da educação desde do início do mandato de 2017 até à presente data. Penso que terá ficado registado em ato o meu requerimento. É só, Sr. Presidente. Senhora vereadora, vou tentar, portanto, responder-lhe às questões que me colocou.
nomeadamente em relação à questão do PDM, a primeira que colocou, estamos a fazer o procedimento para, portanto, adjudicarmos à empresa, portanto, que for escolhida, está a decorrer o procedimento, portanto, penso que é mais uma questão de... Não quero interromper, mas pode-me só dizer em que fase é que está, Sr. Presidente, só para eu ficar... Análise das propostas. Muito obrigada. Está na fase de análise das propostas. As recomendações, portanto, que a senhora, enquanto na altura Presidente da Junta de Freguesia, fez chegar através da Assembleia de Freguesia, portanto, foram tidas em consideração, portanto, recebemos o memorando, mas o processo já estava, portanto, numa fase adiantada, já estava adjudicado e, como tal, portanto, é entendimento desta Câmara, é de avançar com a obra, portanto, vamos avançar com a obra, portanto, dentro dos tempos e dos timings que estava, portanto, devidamente, portanto, conforme foi feito o caderno de encargos e a adjudicação. Apelo ao bom senso para revogar a obra, portanto, claro que não vou revogar a obra nenhuma, portanto, não pode, essa questão está fora de qualquer portanto, deliberação nesse sentido. A proibição dos menores de 16 anos é uma coisa que nos indigna, com certeza que nos indigna a todos, portanto, porque não, sendo a Zambuja, portanto, uma terra de índole traumático, portanto, não podemos ficar, portanto, calados nem quietos em relação a esta matéria. Pergunta se alguém teve na reunião. Não, eu não tive, o vereador também não teve, portanto, não fomos contactados para qualquer reunião, portanto, que tenha havido, portanto, não sabemos o que é que lá passou. Relativamente à questão da empresa proprietária, nós fomos também confrontados com essa situação, nomeadamente por uma município que se deslocou à Câmara a pedir, enfim, algum apoio, algum esclarecimento em relação a esta matéria. Percebemos o que é que estava em causa, portanto, as pessoas fizeram contratos de arrendamento temporais, de 5 anos, penso que 5 anos, e chegou ao fim, portanto, e como a senhora disse muito bem, a empresa está no seu direito de não querer, portanto, renovar os contratos. É uma preocupação que temos relativamente à questão das pessoas. Não há oferta de habitação em Azambuja, nem no Conselho, pode-se generalizar ao Conselho. E como tal, também já fizemos contactos, portanto, o Sr. Vereador António José Matos já tratou de fazer um primeiro contacto com a empresa, portanto, com o fundo que gera esta carteira, portanto, de imóveis, para, portanto, marcar uma reunião para percebermos e para os sensibilizarmos para o que é que se pode vir a ser feito, nomeadamente em relação à renovação ou à continuidade das pessoas, portanto, por mais a dilatar no fundo o tempo, porque as pessoas possam, portanto, não ter que sair já, terem que sair mais tarde e poderem fazer ali alguma renegociação. Algumas pessoas, daquilo que sabemos, já saíram, já procuraram outros locais para portanto, viverem, e, entretanto, esses imóveis que ficaram devolutos já estão, portanto, ocupados por outras pessoas com rendas que nada têm a ver com as rendas atuais. Portanto, a renda atual rondava um T2 315 euros ou 330 euros, e agora, portanto, um T2 já está, portanto, posto no mercado por cerca de 500 euros, 550 euros. Portanto, o fundo quer rentabilizar, enfim, é um direito privado, portanto, nós estamos atentos, vamos, conforme lhe disse e repito, vamos pedir uma reunião para, portanto, também perceber um pouco o que é que está a passar, e nessa perspectiva depois daremos, portanto, notas dessa situação. Relativamente à questão do requerimento que fez, não tem problema nenhum, com certeza que os serviços, portanto, tomaram nota daquilo que a senhora vereadora quer, e na reunião, portanto, ou antes da reunião seguinte que vamos ter, portanto, será entregue toda essa documentação à senhora vereadora, portanto, se identificar com o problema. Penso que respondi de alguma forma a tudo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Como o Sr. Presidente disse bem, nós estamos preocupados com esta situação dessas pessoas que estão em risco de ficar sem casa para viver. No entanto, ainda que a Câmara se preocupe e estamos a envidar esforços e, como já se disse, já entramos em contacto com o fundo e estamos à espera da data para a marcação de uma reunião, porque não tem sido fácil o contacto. Mas já há contactos, portanto, e na estratégia local de habitação poderá haver alguma coisa, mas não é 2 para amanhã, como se sabe. As coisas não se fazem assim com essa rapidez.
Mas há aqui uma coisa que tem que ficar bem explícita para toda a gente perceber. Não vou aqui enumerar qualquer tipo de nomes, mas as pessoas tinham as casas arrendadas até 5 anos e durante esses 5 anos tinham a possibilidade de compra. Até já estava definido o valor para a compra. Provavelmente muitos não teriam condições de comprar, outros poderiam ter tido, mas o que parece aqui é que algumas das situações, não estou a dizer que são todas, foram empurradas com a barriga. Portanto, até já o próprio valor da aquisição estava definida. Uma que eu sei, estava definido o valor da aquisição por 45 mil euros, mas a pessoa achou que aquilo nunca se ia e que ia arrendando e acabou por se dar estas situações. Portanto, agora chegam aqui à Câmara para a Câmara tentar ajudar. Obviamente não vamos virar as costas a ninguém, vamos tentar fazer o que é possível, mas milagres também não há, como a senhora vereadora bem disse. A lei está do lado dos fundos imobiliários, portanto não vai ser fácil, mas com essa reunião nós vamos fazer com eles, vamos tentar aqui arranjar uma solução, tentando protelar um pouco todas estas situações e a ver se há uma solução mais à frente. É o que nós vamos fazer atualmente. Obrigado, Sr. Vereador. Sr. Presidente, permite-me, na sequência da intervenção do Sr. Vereador, é só para dizer que certamente as pessoas não terão não terão exercido esse direito de preferência na compra durante o contrato, se calhar não porque empurraram com a barriga, mas se calhar exatamente por não terem condições. E se calhar é essa a questão que agora as leva exatamente a recorrer ao município, não é? Porque se calhar se não fossem pessoas com situações difíceis, não teriam feito esse recurso e estariam neste momento a resolver o seu problema dentro do mercado livre. Muito obrigada. Sim, dentro do mercado que não existe, que não há casas para arrendar, infelizmente, nem a Zambuja. Posto isto, portanto, mais nenhum senhor vereador queira usar da palavra, entrávamos, portanto, na ordem do dia. E eu quero fazer aqui uma proposta, tendo em conta a situação que se está, enfim, como veem, que se está a passar. Quero retirar o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4 e o ponto 6. Portanto, ficarão para uma próxima reunião, que já falaremos sobre isso mais adiante. Sim, discutiríamos só, portanto, o ponto 5, que é a nomeação dos elementos a integrar as comissões de vestoria. Portanto, que é a proposta número 5. Tenho que pôr os óculos. É a proposta 3 e a proposta 6. A proposta 5 não. Não. Peço desculpa. Isto não bate certo os nomes das propostas também. É um bocadinho, portanto, de facto, dessa situação. Então passaríamos, portanto, a discutir se o ponto 3, por acaso aqui bate certo. A proposta 3, despacho de nomeação de secretário e aprovação de datas e minuta.
penso que os senhores vereadores tiveram a ocasião, portanto, de verificar a proposta, portanto, e o que propomos é que as reuniões sejam secretariadas e as respectivas atas elaboradas sob a responsabilidade da diretora do Departamento Administrativo ou Financeiro ou por quem a substitua nas suas faltas e impedimentos, e que as atas sejam aprovadas em minuta no final das reuniões. Os senhores vereadores têm alguma questão a opor? Não tendo, vou passar à votação. Quem vota a favor? Muito obrigado, aprovada por unanimidade. Não tenho os carimbos. Não tenho. Depois no final põe-se, está bem? Eu ponho aqui. A proposta número 6, P 2021, tem a ver com a questão da integração, portanto, dos elementos que irei passar a ler a seguir das comissões de vestoria para os fins legalmente previstos, se liberar nomear os seguintes funcionários: Paulo Natário, Pedro Ramos, Vítor O, Marina Gonçalves, portanto, arquitetos, Nelson Santos, Lourdes Cláudio, Vítor Rosa, Paulo Castanheira, Filipe Barata, engenheiros, Alexandre Grazina, Anabela Gaspar e Carlos Cruz, fiscais municipais, e o coordenador municipal da Proteção Civil. Se a vereadora tem alguma questão a levantar? Tenho nada contra a proposta, queria só apenas 2 esclarecimentozinhos para eu conseguir perceber, que é, eu presumo que quando há estas vistorias as pessoas não vão todas, não é? E depois é composta as comissões. Eu queria saber quais são os critérios para compor essas comissões, ou seja, quem é que define, no caso em concreto e em apreço, como é que essas comissões são compostas, por entre estes elementos que agora serão votados, e depois uma outra situação que a proposta não inclui e que eu gostaria também igualmente de saber é que em caso de falta ou impedimento de elementos ou não havendo elementos suficientes, qual é o critério e como é que se faz a substituição destes mesmos elementos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bem. A senhora doutora pode esclarecer? Bom dia. Os elementos são escolhidos de acordo com o tipo de vistoria que é requerida. As vistorias estão marcadas antecipadamente para sexta-feira. São geralmente constituídas rotativamente por um elemento de um engenheiro, um arquiteto, sendo necessário, vai um elemento da Proteção Civil e vai um elemento da Fiscalização Municipal. Portanto, são 3 elementos, em caso de necessidade, um elemento de Proteção Civil. Geralmente é elaborado previamente um mapa trimestral, julgo eu, um mapa ou com a constituição dos elementos, sendo que em caso de falta é chamado o elemento seguinte para constituir a equipa, mas há um mapa com as marcações e com as constituições das equipas para estarem sob aviso. Presidente, permite-me para... Doutora, eu percebi a lógica, continuo sem resposta, porque continuo sem perceber quais são os critérios, qual é o tipo de membros que compõem para determinada fiscalização em concreto, ou seja, a doutora disse-me muito bem, conforme o tipo de vistoria haveria a escolha da composição, e eu peço-lhe que me concretize, ou seja, quando fazemos uma vistoria, imaginemos, a uma IPS, a Constituição, o critério de escolha é feita por, quando é uma vistoria, uma casa que está em suspeita de ruínas, a Constituição, era isso exatamente que eu queria perceber, esse critério, porque isso disse que a doutora e muito bem me explicou e que eu agradeço, eu já depreenderia, mas não continuo sem conseguir perceber os critérios, ou seja, qual a definição de quais os técnicos e como é que eles são escolhidos, face ao tipo de vistoria exatamente que nós temos que vistoriar. Eles são sempre constituídos por um elemento, um engenheiro, um arquiteto e um fiscal.
E em caso de vistorias por haver perigo de uma casa estar em más condições, vai também um elemento da Proteção Civil. E o relatório é assinado por todos. No caso de recepção de obras, vai um elemento do urbanismo, que geralmente é um arquiteto, vai um engenheiro, porque temos arquitetos, não temos engenheiros ainda da parte do urbanismo, tem que ir alguém do urbanismo, um arquiteto, e da parte, embora da parte das obras, da parte da DIOM exista uma engenheira, existe aliás uma arquiteta, geralmente são engenheiros que constituem a comissão. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Posso pôr o documento à votação? Por mim, sim. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Portanto, as outras propostas passarão para uma reunião que irei marcar, portanto, com os senhores vereadores, seguidamente. A informação, passamos às informações, não é? Informação número 17P 2021, portanto, uma modificação ao orçamento. Os senhores vereadores querem algum esclarecimento? A informação, o vosso silêncio, portanto, conclui que não está tudo ok. Portanto, senhores vereadores, novamente uma modificação. Sr. Presidente, deixe-me só que eu informe que eu não tenho as informações colocadas aqui no computador. Tenho as propostas, mas não tenho as informações. É só para alertar. Eu tenho aqui. Está, de certeza. Não, se está, não sei onde. Está, mas tem que abrir, tem que sair das propostas. Depois tem informações, atas, tem essas coisas todas. Ok, obrigada. Portanto, são uma, duas, três informações ao orçamento. Sim. Já aqui estou, muito obrigada. Isto é a falta de... É falta de prazo. Exatamente. Depois temos a desligação de bens e serviços. Fizemos uma desligação, portanto, da eliminação e evolução dos números da Vespa Asiática. Está sempre a desligar, aí quando fala dali. Depois temos a execução orçamental. Está aqui um pássaro aqui. E depois, para dar conhecimento também aos senhores vereadores, portanto, designo, portanto, como vereador em regime de tempo inteiro, o senhor vereador António José Mateus de Matos. E nomeei também, portanto, como chefe de gabinete a Cristina Alexandre de Sousa e como adjunto o Nuno Filipe da Conceição Carvalho Carapinho. Portanto, Um pequeno esclarecimento sobre essa situação, posso perguntar, Sr. Presidente? faz favor. Eu gostava de saber, portanto, já sabemos que o anterior Executivo fez uma opção de manter 4 secretários, agora com essa situação nós alterámos a forma, não estou a criticar a forma, mas passámos a ter um chefe de gabinete e um adjunto. Eu apenas quero saber qual é o impacto, ou seja, entre a diferença de passar a ter um chefe de gabinete e um adjunto, e presumo que serão 2 secretários, a ver se há, após as nomeações dos 2 vereadores, as propostas que hoje foram retiradas, eu gostava de saber qual é o impacto financeiro no orçamento da Câmara da diferença dessa decisão política. No impacto financeiro, num é de 20% a mais e no outro é de 30% a mais. Muito obrigada, Sr. Presidente. Isto desliga-se. Não, a prioridade é ela que desliga. É a Inês que desliga. A senhora vereadora Inês desliga-me o micro. Portanto, relativamente a esta questão da marcação de uma nova reunião, nós, ao abrigo do regimento atual, temos 72 horas para marcar a reunião extraordinária.
ou 2 dias úteis, neste caso concreto, mais neste caso concreto, os 2 dias úteis. Portanto, vamos marcar a reunião para terça-feira e, excepcionalmente, às 17 horas. Excepcionalmente, às 17 horas. Portanto, vamos dar conhecimento também aos outros partidos políticos, aqui, portanto, aqui no Pátio de Valverde, às terça-feira, portanto, dia 26, às 17 horas. Sim, dia 26. É terça. É terça-feira. Sr. Presidente. Mas agora tenho que te autorizar. Diga. Já fechou um bocadinho atrasada, mas depois certamente Podes antes de ligar. começar. Pode, liga. O que é que se passa com isso? Vê lá agora. Aviso já que vou chegar um bocadinho atrasada para depois não estranharem, mas virei certamente a tempo das intervenções dos senhores vereadores, mas certamente não conseguirei estar presente na parte da intervenção do público. Ok. Então pronto, olha, muito bem, e melhor ainda, muito obrigada pelo esclarecimento. Então virei certamente para as propostas, não vou conseguir chegar exatamente a horas. Muito obrigada. Muito bem. Bom, penso que não havendo mais nada a discutir, senhora portanto, doutora Irene, pode ler a minuta da ata, por favor. Minuta da ata número 1A 2021, reunião ordinária de 21 de outubro. Relativamente às presenças e ausências, registaram-se as ausências dos senhores vereadores Rui Corça, José Paulo Pereira e Mara Oliveira. Ordem de trabalho, expediente, ponto 1, a proposta 1A do Presidente, relativa ao regimento das reuniões de Câmara, foi retirada. Ponto 2, a proposta 2, relativa à periodicidade das reuniões de Câmara, foi retirada. Ponto 3, proposta 3 do Presidente, despacho de nomeação de secretário e aprovação de atas em minuta, a proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 4, proposta 4, fixação do número de vereadores, a proposta foi retirada. Ponto 5, proposta 6 do Presidente, nomeação dos elementos a integrar comissões de vistorias, a proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 6, proposta 5, delegação de competências da Câmara no Presidente, a proposta foi retirada. Ponto 7, informações do Departamento Administrativo e Financeiro, a Divisão Financeira, por parte da Contabilidade, apresentou o resumo da execução orçamental, respeitante ao período de 1 de janeiro a 15 de outubro de 2021, bem como as informações 17, 18 e 19 relativas a modificações ao orçamento. A Câmara tomou conhecimento. O aprovisionamento relativamente ao período de 13 de setembro a 15 de outubro apresentou os mapas das adjudicações de bens e serviços de valor igual ou superior a 25 mil euros e adjudicações ao abrigo da proposta 131P 2020. A Câmara tomou conhecimento. O Sr. Presidente deu conhecimento dos despachos números 1 e 2. Ficou determinada a realização de uma reunião extraordinária, dia 26 de outubro, às 17 horas. Muito obrigado. Vou pôr o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Bom dia a todos. Dou por terminada a reunião. Portanto, até terça-feira. Muito obrigado.